Amém, queridos. Paz do Senhor, glória ao Senhor. Amém. Nós vamos seguir, então, com nossa série de estudos. Estamos trabalhando numa série chamada Os Discípulos de Jesus Cristo, é baseada numa revista de escola dominical da Betel. Nós estamos tomando os temas, estamos trabalhando do nosso jeito, como a gente sempre trabalha, muda tema, junta tema, separa tema, exclui tema, mas estamos trabalhando neste tema, os discípulos de Jesus Cristo. São lições que é chamado teologia prática, né? E isso é algo muito importante para nós, e eu acho que no nosso contexto atual, muito válido, né? Nós temos uma gama de estudos muito vasta, nós já ministramos estudos em diversos assuntos no Oikos, né? E a gente precisa trazer isso à prática, né? E aí essa série é muito importante nesse sentido. Nós não vamos abordar conhecimentos novos, pelo menos não eu, não sei, pastor Diego, né? Não estou dizendo de heresias, tá? Mas às vezes tem um detalhe, uma coisa assim que, olha, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha visto, né? Na verdade, o que eu vou falar hoje, muito do que eu vou falar tem a ver ou é quase igual ao que eu falei no domingo na igreja, e eu não acredito em coincidência, mas não foi programado por mim, né? Tem muito a ver, né? Inclusive a pregação já está no YouTube também, depois você pode até comparar se você quiser. E hoje nós vamos falar dos princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Jesus Cristo. Princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Jesus Cristo. Nós vamos começar lendo Mateus capítulo 7, versos 21 a 27. Mateus 7, 21 a 27. Nós faremos uma leitura. Essa primeira leitura eu afasto, perdão, né, já ia falar, né, não condicionado. Essa primeira leitura eu afasto e as demais, então, nós vamos nos alternando, e há muitas leituras hoje. Mateus 7, 21 a 27 diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu, só até aqui, até o 27. Então nós lemos aí, né, e você agora consegue entender essa figurinha, né, que eu fiz exatamente com essa ideia, né? Nós construímos a nossa casa sobre a rocha. A vida cristã está construída sobre a rocha. Mas há a base, há o que nos prende à rocha, né? O apóstolo Paulo usa o termo arraigados, né? Que é criar raízes, e essas raízes prendem. E quando nós usamos a analogia da casa, né, há os alicerces. E nós vamos falar disso aqui, os alicerces da vida cristã sobre a rocha que é Cristo. Como eu disse, nada que você já não saiba. Mas eu quero e peço ao Senhor, peço ao Espírito Santo de Deus que fale ao seu coração para que você consiga colocar em prática, ou se disponha a colocar em prática. Introdução. Segundo Atos 11, 26, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E o nome da nossa série é
os discípulos de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus Cristo foram chamados cristãos, ok? Os termos grifados, né, discípulos e cristãos, em grego, são respectivamente matetes e cristianos. Por incrível que pareça, cristianos, né, parece mais latim, você vai entender o porquê. E o significado de ambos é relevante e importante à vida daquele que se dispõe a seguir a Cristo. Primeiro, matetes. Ao ser traduzido como discípulo, traz um significado mais profundo do que um aluno. Nós não somos chamados para sermos alunos de Jesus. Sim, discípulos, né? Discípulo, matetes, é um aprendiz que convive com o mestre para se tornar como ele. Essa é a diferença do aluno. O aluno, ele recebe a instrução do professor e ele aprende e vive aquela instrução. O discípulo não, ele convive com o mestre e a ideia é que ele se torne como o mestre, né? Então, o foco não é apenas informação, mas formação. E foi essa frase que eu coloquei no início do estudo. Minha ideia, queridos, é que a gente transforme em formação toda a informação que nós já temos. Lucas 6,40, por favor. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como seu mestre. Jesus falando isso, todo discípulo que for perfeito, ele vai ser como o mestre. Um discípulo que é menos que o mestre, ele não é perfeito. É claro que nós nunca vamos chegar a ser como Cristo. Nunca. Mas, queridos, nós vamos nos esforçar. É o nosso. Isso é ser discípulo. Isso é ser cristão. Os cristãos são os discípulos de Cristo. Cristãos são aqueles que se propõem, dispõem a tentarem ser iguais a Cristo. Segundo termo lá é cristianos, né? O sufixo aí, né, ianos, que é exportado para o grego, por isso que eu falei, é um termo teoricamente latino. Esse sufixo ianos é anos, na verdade, anos, né? Ele é latino. Mas quando Roma domina o mundo e eles começam a usar muito esse termo, então os gregos assimilam isso, né? Então o sufixo latino indicava escravos ou partidários de um líder político ou militar, né? Como os herodianos. Os herodianos eram os partidários de Herodes. Ou os cesarianos, né? Que eram os escravos ou os soldados de César. Então, os cristianos, né? Ao chamar os membros da igreja de cristianos, a população de Antioquia estava dizendo que eles eram os soldados, eles eram os escravos, eles eram os servos de Cristo, ou os partidários de Cristo. Aqueles que seguiam a linha, que seguiam o comando, que seguiam as ordens de Cristo. Por isso que os discípulos foram chamados de partidários de Cristo. Isso é uma definição importantíssima. Um parêntese aqui, um detalhe. Talvez você já tenha ouvido alguém falar sobre este verso, Atos 16:11, né, que em Antioquia foram os discípulos chamados pela primeira vez cristãos. Você pode ter ouvido alguém falar que eles eram chamados de cristianos com um sentido pejorativo, né? Um desdém. Ah, são os servos, os escravos. Não há consenso sobre isso. Há uma linha que defende isso e há uma linha que diz que não.
que era só, né, como existiam os herodianos. Quem eram os herodianos? Os partidários de Herodes, e os cesarianos de César, né, os pretorianos da guarda, os partidários, né, os seguidores, os soldados da guarda pretoriana, do pretório, né? Então, alguns dizem que não, que era só mais um adjetivo. Então, não há consenso. O termo cristianos era um termo pejorativo. Pode ser que sim, há base para isso, pode ser que não, também há base para isso, ok? Mas em todo o sentido, fosse pejorativo ou não, o que eles queriam dizer era isso, né? Os soldados de Cristo, os escravos de Cristo, os servos de Cristo, que era a verdade, certo? Então, juntando matetes e cristianos, por definição e etimologia, ser cristão não é apenas pertencer a um grupo confessional e ou frequentar reuniões deste grupo. Querido, não existe, né? É uma das coisas assim que eu acho engraçada. Você pergunta para alguém qual é a sua religião? Ah, eu sou católico não praticante. Não existe cristão não praticante. Isso não existe. Por definição, ser cristão é praticar. É ser um seguidor, é ser alguém que está tentando ser como Cristo. Então não tem como você dizer, eu quero ser como Cristo, mas eu não pratico. Não tem jeito, você não é, então você não é cristão. Né? Não é só ir à igreja. Eu hoje estava conversando com uma pessoa na rua aqui, e ela dizia isso, né? Ah, você é de tal igreja? E aí ele, não, eu vou lá. Acaba que a gente indo, a gente fica sendo, né? Não tinha tempo de eu, né, dizer para ele, não, não é não, né? Mas na verdade não é não, querido. O fato de ir à igreja não te torna cristão, né? Ser cristão, por definição e etimologia, é estar comprometido em viver diária e sistematicamente segundo os valores e ensinos de Cristo, refletindo seu caráter, buscando ser como ele. Se não há esse compromisso, se não há essa tentativa, se não há esse esforço, não é cristão. Pode simpatizar com a doutrina, pode ser simpatizante do ensino, pode ser religioso por tradição, cristão não é. Cristão não é. Pastor, você está dizendo que quem peca não é cristão? Não. Não, não é isso que eu estou dizendo, porque todos pecamos e todos vamos continuar pecando. A questão é o esforço, a tentativa, né? A luta interna e muitas vezes externa de ser como Cristo, de como nós cantamos, evitar o pecado. Isso é ser cristão. Ok? Vamos em Lucas 6:46 e 2 Coríntios 3:18. Mateus 10, 24 e 25 foi, nós não lemos, mas não vamos ler agora não. Lucas 6:46. E por que me chamar Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazer o que eu digo? Ser cristão é fazer o que ele diz. E, queridos, de novo, o que eu falei no domingo, né? Não estou dizendo aqui, não pense de atos isolados ou de grandes coisas. Ah, né? Jesus me chamou para ir para o campo missionário. Então, se eu não for, não sou cristão. Não, não. Eu estou falando de vida cotidiana, do dia a dia. Tá bom? Do dia a dia. Das ações diárias. Do comportamento diário. Dos pensamentos diários. Estou falando disso, das decisões diárias. Por que que você chama Cristo seu Senhor, se nessas pequenas coisas, entre aspas, você não quer fazer o que ele manda? Segundo aos Coríntios 3:18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados de glória em glória.
Você precisa ser transformado de glória em glória. Você hoje precisa ser melhor cristão do que ontem e pior do que amanhã. Pastor, mas a gente peca e parece que volta lá. Pois é, acontece, não deveria, mas acontece, mas a gente não pode se esconder de trás disso. Ah, eu não sou perfeito, então eu vou pecar. Pois é, acontece. Querido, isso é, né, pisar o sangue de Cristo. O escritor aos Hebreus fala disso. Você sabe, você premedita o pecado, se você não evita, se você está sendo tentado e se deixa levar pela tentação, tá errado. É hora que você começa a ser tentado, é hora de você lutar contra a tentação. É hora de você dar um basta. E você vai sendo transformado. E isso é ser cristão. Ou seja, vida cristã é estar envolvido com Cristo. É ter todas as áreas da vida norteadas pelos princípios de sua palavra. Todas as áreas. Nós cantamos espírito, alma e corpo. O espírito, a vida com Deus, a vida da alma, né? A própria alma, os sentimentos, os pensamentos, as emoções, né? As iras e todas essas coisas. E o corpo, o que faz, o que fala, né? A parte sexual, a parte visual, a parte auditiva, a parte verbal. É tudo controlado, é tudo envolvido com Cristo. Eu sou santo, como diz a palavra do Senhor, né? Eu, como cristão, eu tenho que ser santo em toda a minha maneira de viver. Em toda a minha maneira de viver. O meu comer e o meu beber são para a glória de Cristo. É tudo. Isso é ser cristão. Então, né, assim, é importante saber o que e quais são estes princípios. Se é ter toda a vida norteada pelos princípios da palavra de Deus, quais são os princípios da palavra de Deus? Aliás, o que são os princípios da palavra de Deus? E é isso que nós vamos trabalhar hoje. Começando com algumas definições. Eu sempre gosto de dar definições, porque com base nelas a gente consegue construir o conhecimento, os objetivos, né, e as transformações necessárias. As definições semânticas de princípio no contexto, tá? Porque princípio pode ser o início, né? Então, as definições semânticas são base, fundamento, origem. 2, expressões de uma conduta ou um tipo de comportamento. 3, aquilo que regula o comportamento ou a ação de alguém. Preceito moral. Ok? Está no dicionário. E daí, agora vamos trazer para, né, pegar os princípios e colocar nos princípios bíblicos, né? Pode-se definir princípios bíblicos de vida cristã como expressões baseadas e retiradas da Bíblia, não é da minha cabeça, não é da sua cabeça, que são a base, no item 1 aqui, definição, a base para o comportamento, no item 2, e conduta, né, dos seguidores de Cristo. Então, os preceitos bíblicos de vida cristã é aquilo que, como eu falei, te coloca, te embasa, te firma na rocha. Volto lá na figurinha inicial, né? Então, é isso. É isso que a gente precisa viver. E você já sabe disso, querido. Agora você precisa viver. Frases, expressões, versos que você tira daqui, coloca aqui para viver e nortear a sua vida. E partindo desta expressão, podem-se analisar duas questões, né? Podem-se analisar duas questões, ou podem ser analisadas duas questões. Primeira, princípios versus legalismo. É válido frisar que princípios bíblicos de vida cristã
não são a mesma coisa que regras denominacionais, apesar de muitos cristãos confundirem. Princípios bíblicos são a base que mantém, que firmam, que sustentam a minha vida cristã sobre a rocha que é Cristo. Lembre-se da figurinha, os alicerces que seguram aquela casa, a sua vida na rocha. Vem daqui, vem da Bíblia. Regra denominacional, querido, vem daqui, da cabeça de alguém. Ok? Não é a mesma coisa. Regras denominacionais ou leis do legalismo mudam conforme o tempo. É aquilo que eu falo sempre, né? A mulher não pode usar calça. No tempo de Jesus, no tempo de Moisés, vamos no tempo de Moisés, né? Quando a lei mosaica diz: não haja traje de homem em mulher e nem traje de mulher em homem. O que os homens vestiam? Vestido. E por que hoje calça comprida é roupa de homem? Porque a sociedade falou. Conforme o tempo mudou, mudou o entendimento, né? Mudou a regra, mudou a cultura, né? Então, mudam conforme o tempo, a cultura, a cosmovisão, as experiências, né? Sucessos, traumas, fracassos e etc. Regras denominacionais estão baseadas em muitas coisas. Muitas coisas. Né? Então, variam porque estão baseadas na interpretação humana. Como eu falei, se a gente for pegar a letra fria, então os homens têm que usar vestido. Porque quando a lei mosaica foi escrita, era isso que eles vestiam. Mudou conforme o tempo. Agora, os princípios bíblicos, eles são imutáveis, porque estão baseados na imutável palavra do Deus eterno. O Deus que transcende o tempo, que transcende o espaço. Então, quando a Bíblia diz, não mintais uns aos outros, isso não muda com o tempo. Quando a Bíblia diz, né, das obras da carne são, né, e está já nas nossas musiquinhas, né, adultério, fornicação, impureza, lascívia, isso não muda com o tempo. Isso não muda conforme a interpretação. Isso é princípio bíblico. Então, na famosa, entre aspas, ali dando o sentido pejorativo, né, na famosa questão assembleiana de usos e costumes, é importante distinguir o princípio bíblico da modéstia e sobriedade, da legislação humana que fez e faz o controle do comprimento da roupa, do uso de calça comprida, bermuda, brinco, maquiagem, né? E rotula muitas dessas coisas como pecado, que é seríssimo. Querido, a Bíblia ensina o princípio da modéstia e sobriedade, né? Da decência. Vamos nos dois textos, 1 Timóteo 2,9, 1 de Pedro 3, 3 e 4. E do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. 1 de Pedro 3, 3 e 4. Diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Há o princípio de modéstia, sobriedade. Ah, mas ele citou trança. Ah, mas ele citou, né, ouro, pérolas, vestidos preciosos. Ele está dando exemplos, mas o princípio dele é, né, as mulheres se ataviem em traje honesto e com pudor e modéstia. Esse é o princípio bíblico. O apóstolo Pedro escreve muito, mesma coisa. O enfeite delas não seja o exterior, mas o homem encoberto. O princípio da modéstia. Aí, né, não, aqui, né, é pecado, e a gente viveu um tempo assim, né, é pecado
a mulher cortar o cabelo. Aí as irmãs tinham aquele cabelão, não estou criticando, aí elas faziam o quê? Trança. Ué, mas aqui está dizendo que não pode usar trança, entende? Há um princípio bíblico sobre modéstia, sobre pudor, sobre decência. O princípio, o cerne. A interpretação, a legislação, né, a regra denominacional, que vai mudar conforme o tempo, vai mudar conforme. E aí a gente não pode. Isso é pecado. Isso é seríssimo, querido. Você dizer que alguma coisa desse tipo é pecado é muito sério. Pecado é o que te afasta de Deus. Se você me dizer que a mulher, que ela tá com a calça comprida ou com uma saia, porque um homem tá de bermuda jogando futebol, tomando Coca-Cola ou passando perfume, ele está afastado de Deus, isso é muito sério. Entendeu? Então, cuidado, não confunda princípio com legalismo, ok? Segunda questão que eu acho que é importante analisar é a ética absoluta, não situacional. Da mesma forma, uma vez que os princípios bíblicos são imutáveis, por estarem baseados na imutável palavra do Deus eterno, que nós já falamos, o dilema, entre aspas, de um cristão poder ou não quebrar um princípio por necessidade, né, como mentir para salvar uma vida. Não, se eu não falar a mentira, a coisa não vai funcionar. Se eu não fizer um esquema, não consigo, né? Então, mentir para salvar uma vida ou omitir a verdade por conveniência, isso não existe. A Bíblia diz: não mintais uns aos outros. Ponto! Jesus falou: vós tendes por pai ao diabo, ele é mentiroso e o pai da mentira. E, querido, o diabo não vai deserdar a mentira antes da volta de Jesus, não, e nem depois. Era o pai da mentira lá quando Jesus falou essa frase, ele é o pai da mentira lá no Éden, quando ele mentiu a Eva, ou deturpou a verdade a Eva, e ele continua sendo hoje. Mentira, nem a pequenininha, nem a grandona, nem para se beneficiar, nem para beneficiar a outro. Mentira é princípio bíblico, né? A Bíblia é contra o princípio, contra a mentira por princípio bíblico. A verdade é o princípio bíblico. E isso não muda conforme a situação. A ética bíblica é absoluta. Deus não nos chama para o jeitinho relativo, mas a obediência irrestrita aos seus princípios. Você vai sair perdendo? Vai. Eu falei nisso no domingo, mas você tem o rei Amazias. Você vai ficar no prejuízo, meu filho. O Senhor falou para você não fazer isso, não, mas o que eu já investi, eu vou ficar no prejuízo. Vai. Vai, mas obedeça a palavra do Senhor aos princípios bíblicos. Ok? E isso é ser cristão. Ok? Uma outra coisa importante de a gente falar é a coerência com os princípios cristãos. Você já sabe o que são os princípios cristãos, né? É aquilo que nos embasa, que nos mantém, o alicerce da nossa vida, que nos firma em Cristo. Mas a gente precisa ser coerente com isso. É um detalhe muito importante que faz muita falta hoje, até alguns anos que eu observo isso, a questão da coerência. Como dito, ser cristão não é apenas uma confissão, é um compromisso com um modo de vida. É um compromisso, querido. Eu assumi, e ninguém me impôs esse compromisso. Eu assumi, eu quis. Né? Eu quis. Ou seja, vida cristã genuína é viver de forma coerente aos princípios bíblicos. Isto é, cosmovisão, né? Seus sonhos, seus projetos, seus planos, suas arrumações, tudo. Sua cosmovisão, sua maneira de ver o mundo, seus preceitos e valores, seus atos, suas ideias,
devem estar em conformidade com os ensinos bíblicos. Você precisa ser coerente com o que você fala. Eu sou cristão e faço exatamente o contrário do que a Bíblia ensina. Isso é incoerência. Eu lembro muito do pastor Moretti, que já descansa no Senhor, dando uma aula de escola dominical, e ele falava isso, né? A Bíblia fala, o apóstolo Tiago dizendo, meus irmãos, não, né, não vos maravilheis, né? Se você vir aí na verdade, ele não fala não vos maravilheis, né? Querido, pode a figueira da azeitona, né? Pode a oliveira da figo, né? Então, e ele falava, se você vir a figueira dando azeitona e a oliveira dando figo, não diga que é milagre. Isso é uma incoerência. Não pode, não pode, isso não pode acontecer, né? Aqui Tiago 3, no Tiago 3,12, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Ele fala, se você vir a figueira produzindo azeitona e a videira produzindo figo, saiba que o nome disso é incoerência. E você, como cristão, não pode ser incoerente. A sua vida não pode produzir atos, frutos contrários ao que você fala. Isso não é milagre, isso é incoerência. Em suma, vida cristã coerente é alinhar a prática à fé. Isso tem, né, estado muito na minha mente. Tenho falado muito isso na igreja, tenho falado aqui nos estudos. É momento, né, que a gente chama de ortodoxia e ortopraxia. É colocar em prática aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente se comprometeu a viver. De novo, querido, ninguém te obrigou, não. Você que disse, eu quero. Eu quero. Então, viva. Né? Isso é vida cristã coerente. É se autoimpor. Quem está mandando? Deus? Não, Deus manda se eu disser que eu quero. Quem diz que eu quero não sou eu. Eu me autoimponho que os princípios bíblicos governem o meu cotidiano. No culto, mas em casa. No trabalho, né, nas palavras, nas decisões, em todas as áreas da minha vida. Eu serei governado, eu agirei, eu falarei, eu pensarei conforme a Bíblia. Eu me imponho esta carga. Vamos lá, Deuteronômio 6, 6 a 9. Para começar, depois vamos em Colossenses 3, 22, Efésios 4, 29 e Provérbios. Cada um é um assunto diferente. Então, Deuteronômio 6, 6 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É em casa. Ser cristão na igreja é fácil, querido. Eu lembro de uma vez, lá em Santa Maria, né? O pastor Ageu foi pregar lá, e estava numa campanha de busca de poder e batismo no Espírito Santo. E ele falou bem isso, né? Aqui na igreja, é fácil você parecer cheio do Espírito Santo. Você quer saber se eu sou cheio do Espírito Santo? Pergunta para minha mulher. Eu não sei se alguém se lembra dele falando isso. Eu, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, é lá na minha casa. É lá que o fruto do Espírito precisa aparecer todo dia, toda hora. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É lá na minha casa, porque aqui na igreja eu vejo os irmãos 2 horas, se muito, né? Tem uns que chegam atrasados, né? E já entra atrasado, não fala com ninguém, sai mais cedo, né? Aí faz aí da paz do Senhor, porque querido, de longe você tá bonito, perfumado, maquiada, no caso das irmãs, né? Tá todo mundo bem, sorridente. E no dia a dia? E na convivência?
É aí que o fruto do Espírito tem que aparecer. É aí que os princípios bíblicos precisam aparecer na sua vida. No trabalho, Colossenses 3:22 até o verso 1º do capítulo 4. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Está regendo no trabalho. No seu trabalho, você vai viver também fazendo as coisas para como se estivesse fazendo para Deus. Sirva direito, seja pontual, né? Seja pontual no trabalho, seja na igreja, né? Seja pontual, seja um empregado exemplar, faça as coisas direito. Ah, mas eu não sou empregado, eu sou chefe. Então sirva, né? Sabendo que você é servo, sim. Você no seu trabalho é senhor, mas você tem um senhor. A sua vida é toda regida pelos princípios bíblicos. Nas palavras, Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A mesma questão lá, volto lá, né? A forma como a gente fala, né? Falar palavrão, eu não sei quantas pessoas, eu já conversei com muita gente, muito crente, não, falar palavrão, querido, biblicamente falando, mesmo um termo que não é palavrão, mas usado de uma forma ofensiva, ele se torna uma palavra torpe, ele se torna uma agressão. Aí Jesus falou, você chamar o seu irmão de raca, né, que é louco, você está réu do fogo do inferno, você partiu para uma agressão verbal, mas partiu para uma agressão verbal. Nossas palavras, sim, precisam ser regidas pelos princípios bíblicos, o que a gente fala para os outros, como a gente fala com os outros, né? Isso precisa ser regido pelos princípios bíblicos. Somente para edificação, mas só a que for boa para edificação. Está escrito aqui. Nas decisões, Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não confia no teu próprio entendimento, querido. Isso aqui é difícil. Até falei disso no domingo, né? Isso aqui é difícil. Não, eu já sei como tocar minha vida. Eu já sei como mexer no meu orçamento. Eu já sei como gerir a minha casa. Eu sou casado há muitos anos. Eu já sei como fazer. Não confie no teu entendimento. Confia no Senhor. Entrega ao Senhor. Salmo 37:5, né? Está na nossa listinha de memorização. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, ele fará. Então, não confie no seu entendimento, não confie no seu conhecimento, no seu estudo, na sua habilidade. Confia no Senhor nas decisões. E, queridos, em todas as áreas da sua vida, em tudo, é você alinhar a prática à sua fé. Eu creio que Deus governa a minha vida. Então, deixa Deus governar a sua vida. Não tome decisões sem perguntar ao Senhor. Deus governa a sua vida, então não fale de uma forma que envergonhe, né, o Evangelho, a Bíblia, Jesus e todo mundo. Não seja cavalo, agressivo. Trazer a prática para o que a Bíblia ensina. Bem? Para conquistar essa prática transformada, é preciso renovar o entendimento, nos termos do apóstolo Paulo em Romanos 12:2, por formas vistas mais à frente. Foi exatamente nisso aqui que eu preguei no domingo, né? A pregação já está disponível no canal, sem querer fazer o merchan, né?
No meu canal está lá, você pode ver, né? Não falo de princípios bíblicos, mas falo de renovação do entendimento, para ter essa prática transformada. A nossa mente precisa ser mudada, porque, queridos, nós somos muito bons, né, no sentido sarcástico, em querer que os outros falem bem conosco. Não me agrida com palavras, mas a gente agride, a gente dá coice mesmo, né? Quando a gente agride, a gente arruma um subterfúgio. Não, mas é porque, veja só, né? Você me pegou desprevenido. Não, porque você já veio também de um jeito, né? A gente nunca. A gente é muito bom de não assumir os erros. Isso é desde o Jardim do Éden. Está na mente, né? No conformismo deste mundo, né? Assista lá a pregação, fica aí o convite para você. Eu vou colocar no final aqui, não vou botar nos cards aqui, não, mas no final desse vídeo vai estar o link para essa pregação, ok? Então, tente, se você puder. Mas é preciso renovar o nosso entendimento. A Escritura, a Bíblia, rejeita a duplicidade e nos chama à integridade. Íntegro, completo, perfeito. A Bíblia rejeita duplicidade. Tiago 1:22, que também está na nossa lista de memorização, né? Vamos nem ler Tiago 1:22, né? Já sabe de cor, né? Mas, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então a Bíblia rejeita duplicidade, né? Eu ouço, absorvo informação, mas eu vivo outra coisa. A Bíblia rejeita isso. A Bíblia nos chama à integridade, andar de modo digno e no temor do Senhor. Vamos lá, Efésios 4:1 e 1 de Pedro 1:17. Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Andeis como é digno da vocação que fostes chamado. Querido, ande de modo digno de ser chamado cristão. 1 de Pedro 1:17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andai em temor no tempo da vossa peregrinação. Eu vou ministrar sobre isso aqui num seminário, numa igreja lá perto do Valparaíso, ainda esse mês. Andar em temor no tempo da peregrinação. Ande com reverência, com responsabilidade diante de Deus, querido. Ande dessa forma em tudo que você faz. Ou seja, um discípulo de Cristo, um cristão, não pode viver em duplicidade, conhecendo os ensinos bíblicos e, mesmo assim, vivendo e agindo de forma mundana. Como eu disse, você não é, né? Quem faz isso não é cristão. Não é discípulo de Cristo. Pode ser religioso, pode ser membro de igreja. Cristão não é. Cristão não é. A gente, sabe, né? Aquela história, né? Eu volto lá no que o pastor Ageu falou, porque isso é uma verdade muito forte. Você quer saber quem é a pessoa? É em casa, não é na igreja. Né? Não sem razão, para ser ordenado pastor, faz uma entrevista com o cônjuge, no mocó lá, né? E aí? Porque quem sabe se você é cristão ou não é Deus. Mas os frutos que mostram isso, porque a boa árvore não pode dar mau fruto, disse Jesus, são, quem sabe que os frutos que você produz são os que estão mais perto. Seu cônjuge, seus filhos, né, os que estão mais perto. Os solteiros, né, os pais, eles é que, ó,
esse aí, vida dupla. Na igreja é um santo. Canta, ora, prega em casa, né? A musiquinha que eu coloquei no grupo esses dias, né? De dupla personalidade. Querido, só fica aí a pergunta, né? Se alguém perguntasse para o seu cônjuge, para o seu pai, para o seu filho, né? Se você tem vida dupla, o que que ele diria? Se alguém aqui neste mundo já diz que você tem, a chance do Senhor dizer que você tem é muito grande. Pense sobre isso. Não viva a vida dupla. Seja coerente com os princípios cristãos. Quem apenas sabe princípios pode se tornar crítico. E é o que acontece, né? O pessoal fala muito desses santarrões, né? Que fica, aquele ali e tal. E quando você vai ver, o cara tem a vida muito podre. Porque ele sabe os princípios. E ele fica daqui criticando. Olha, aquele ali, olha o tamanho da saia daquela mulher. Olha o tamanho daquele brinco. Meu Deus, olha aquele lá. Né? Fica criticando os outros. A vida dele é criticar. Ele sabe os princípios bíblicos. Ele só sabe. Quem vive princípio bíblico se torna testemunha viva. Quero ler os dois textos também. Estamos em 1 de Pedro 2,12, já para começar então. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós vos observem. Glorifiquem a Deus pelas boas obras que em vós observem. Essa é a diferença de saber princípio bíblico e viver princípio bíblico. Quem vive princípio bíblico, aqueles que estão ao redor veem as obras, veem o fruto, veem o princípio bíblico ali em ação e glorificam a Deus. São impactados. Não é só saber, é viver. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mesma coisa, mas dita por Jesus, né? Que a vossa luz resplandeça para que vejam as boas obras em vós, né? E glorifiquem ao Pai. Não é só falar. Não é só ficar, pessoal, isso é pecado, pessoal, olha ali, você também, seu pecador miserável. Né? Não é, não. Não estou dizendo que a gente não possa ensinar, criticar, falar, mas viva. Viva, seja você o exemplo. Para que as pessoas olhem para você e falem, eu quero ser que nem ele. Ali vai um servo do Senhor. Ali vai um cristão. Ali vai. Não tem vida dupla. Né? Especialmente, como eu disse, os que estão mais próximos. Né? Fica aí o desafio. Né? Que seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seu filho diriam de você. Numa, ele tem vida dupla. Na igreja ele é o protótipo da santidade. Mas em casa, longe do pastor, o camarada é um terror? Fica aí a pergunta. Viva o princípio bíblico. Seja coerente. Amém? Até aqui tranquilo? Tudo bem? Então vamos falar dos princípios bíblicos para a vida cristã. Agora falamos o que eles são, fizemos a definição deles. Falamos sobre a coerência necessária. Não adianta só falar, é preciso viver. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. Existem muitos princípios, né, muitos alicerces para uma vida cristã genuína. Pode falar muita coisa, no final eu vou citar alguns, ok? No final eu vou citar alguns. Pode falar muitos, mas três são principais e abarcam os demais. Eu falei, no final eu vou citar alguns, você vai entender. Mas assim, basicamente, biblicamente, há três alicerces principais da nossa vida cristã sobre a rocha. Três alicerces. Os demais, não estou dizendo que eles não existem, mas eles são, vamos dizer, anexos ou inseridos ali, né? Eles estão numa outra classificação, que inclusive é
as próximas lições têm a ver com isso. Isso aqui é a base. São três alicerces que colocam a sua vida cristã sobre a rocha que é Cristo, que firmam, que travam a sua vida cristã sobre a rocha que é Cristo. As demais coisas ou estão inseridas nelas ou não são alicerces. São outras classificações. Então são três os principais, quais sejam. Primeiro, o princípio da primazia de Deus. Né? Deus em primeiro lugar, e não estou falando de discurso político. O primeiro princípio do discípulo, o discípulo é aquele que, convivendo com o seu mestre, se esforça, luta, ou deseja, almeja se tornar como ele. Então, o primeiro princípio do discípulo é colocar Deus no centro. O próprio Cristo afirmou que amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento é o primeiro e grande mandamento. O primeiro mandamento é: Deus é o centro. Deus é o principal. Isso, de novo, tem a ver com o que eu preguei no domingo. Né? Vai lá para você ver. Certo? Deus é o centro, Deus é o principal. Eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu pensamento. Algumas versões têm até forças, com todas as tuas forças. Isso implica que a vontade de Deus e os mandamentos divinos precedem os interesses pessoais. Ô, querido, foi exatamente isso que eu falei no domingo. A vontade de Deus precede os meus interesses pessoais. Se Deus fala, eu quero isso aqui para você, mas eu queria, não interessa mais, Senhor, a minha vida é tua. Precede os interesses familiares ou financeiros. Não é apenas dar o primeiro lugar, mas permitir que ele seja o eixo de tudo. É diferente. É bem diferente. Eu posso dar a Deus o primeiro lugar numa decisão minha. Eu tenho a minha vontade, eu pergunto ao Senhor, eu pergunto à minha esposa, né? Eu dei a primazia ao Senhor. Senhor, o que o Senhor diz? Ah, eu acho isso, tá? Deixa eu perguntar também para minha mulher. Eu dei o primeiro lugar ao Senhor. Mas não quer dizer que eu vá fazer o que ele diz. Se Deus é o eixo, a minha decisão gira em torno da decisão e da vontade do Senhor. A minha vida é pautada, está atrelada, orbita em torno da vontade do Senhor. Então, dar primazia ao Senhor, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, é colocar Deus no centro, ele é o eixo. É em torno do que Deus quer que a minha vida vai girar. Salmo 40, verso 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Deleito-me em fazer a tua vontade, desde que ela coincida com a minha. Né? Eu até falei disso no domingo, né? E não estou falando de grandes eventos, ir para campo missionário, casar com fulano ou com Beltrano. Estou falando das pequenas coisas mesmo. E quando Deus diz, olha, isso aqui eu não tenho para você. Não é pecado, não é errado, mas eu não tenho isso para você. Os meus planos para a tua vida não incluem isso. E você dizer, amém. Deleito-me em fazer a tua vontade, Senhor. Vou ficar no prejuízo, eu não vou ter meu sonho realizado, mas eu estou tão deleitoso. É isso. A minha vida, o que a minha vida é, está girando em torno da vontade de Deus. Isso é dar primazia. Isso é o diferencial na vida cristã genuína.
ser seguidor de Jesus, ser discípulo, né? Aquele que luta para ser igual. Isso aqui é o diferencial. Mateus 7:21, que nós lemos. Diz Nem assim, todo que me diz, pode, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. então, quem entra no reino dos céus não é quem professa, é quem faz a vontade de Deus. Esse é o princípio da primazia. Isso é também o real sentido de ser adorador, né? Frase muito citada atualmente, mas quase sempre de forma vazia, impensada ou relacionada a canções. Cante, querido, porque Deus está buscando os verdadeiros adoradores. Seja adorador, sou adorador, né? Uma coisa mecânica ou uma coisa realmente musical, emocional ali. Ser adorador é botar Deus no centro, né? É fato que Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Jesus falou isso. Mas isso é mais do que só cantar na igreja em espírito e em verdade. A adoração verdadeira é muito mais que músicas dominicais, muito mais que o ritualístico levantar de mãos, né, o lacrimejar emocionalista. Adorar é render-se. Aquela história do ajoelhar, lembram-se disso? Eu falei isso, falei isso durante muito tempo. Tem muito tempo que eu não falo mesmo. Quando alguém se ajoelha perante o outro, o ajoelhar ali tem a exposição do pescoço. A pessoa se ajoelha, expondo aqui, ó, a área do golpe fatal. Eu estou expondo a minha vida à sua vontade. Se você quiser matar, você mata. Se você quiser que eu viva, eu vivo. A minha vida está na sua decisão. Isso é adoração, né? Se inclinar com reverência e submissão. No hebraico, entre os vários termos para adoração, está shakak, cujo significado é prostrar-se em adoração. Ah, Salmo 95:6, não vamos ler todos, não. Salmo 95:6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Vinde, adoremos e prostremo-nos. A adoração implica nisso. Se prostrar, mesmo que não fisicamente, mas é viver prostrado, viver exposto à vida. Senhor, a minha vida está na tua decisão. Da mesma forma, no grego, há o termo proskuneo, né, cujo significado é prostrar-se diante de alguém superior, submeter-se, beijar os pés. Ah, qual é o texto? Eu acho que é Marcos 5. Deixa eu ver se é Marcos 5. Tem um termo. Marcos 5 ou se é Mateus 18. 5, 6. Não, Mateus 18. Mateus 18, 26. Então aquele servo, prostrando-se, e o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Prostrando-se, o reverenciava. Implorava: Senhor, seja generoso para comigo. O Senhor tem o poder de decisão. O Senhor pode não ser generoso comigo, mas eu estou entregue. A adoração verdadeira é isso, entrega total. Ou seja, adoração verdadeira, adoração em espírito e em verdade, que é a que o Pai busca, não se prende ou vive em rituais vazios e repetitivos. É vida rendida. É fazer tudo para a glória de Deus e fazer tudo mesmo. Romanos 12:1 a gente sabe, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você se apresentar como sacrifício, você ser o sacrifício, é o culto. Por isso que eu costumo dizer, a sua vida é um culto. Você é oferta, você é templo, você é sacerdote. A sua vida é um culto. O tempo todo. É fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Do básico ao complexo. Do trivial da vida ao extraordinário, ao esporádico. É tudo para a glória de Deus. E se tem alguma coisa que nós fazemos, que você e eu fazemos, que não é para a glória de Deus, ela precisa sumir da nossa vida. Amém? Por isso, a adoração é um princípio estritamente prático. Reorganiza prioridades, governa escolhas e coloca Deus no centro. Mateus 6,33, né, a gente sabe, né, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou todas estas coisas, serão acrescentadas. Reorganize as suas prioridades. Se você é oferta, você não é de si mesmo, você é daquele, a decisão é do Senhor. Então reorganize as suas prioridades. Deixe Deus governar as suas escolhas. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Eu não faço o que eu quero, é o que Deus quer. Em tudo, querido. Pense aí, o que eu faço na vida, a minha profissão, onde eu estudo, se eu caso, se eu compro a bicicleta. As minhas escolhas estão governadas pelo Senhor. Deus está no centro da minha vida. Esse é o princípio da primazia. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. É o que faz a vontade do meu Pai. O verdadeiro adorador, né, eu quis colocar seguindo o jargão atual, meio que para criticar mesmo, porque tem muito verdadeiro adorador só no momento do louvor na igreja. Saiu dali, como eu disse, a vida dele, ele que faz, ele que resolve, não tem nada a ver com Bíblia. Então, o verdadeiro adorador, ele não aparece nos cultos. Ele vive diante de Deus e lhe oferecendo sacrifício de louvor. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Sacrificar implica perdas. Implica em perdas. Quando alguém sacrifica alguma coisa, o termo é esse, né? Eu perdi aquilo, né? Eu tive que abrir mão daquilo. Sacrificava ao Senhor um cordeiro, o cordeiro não é meu, é dele agora. Então a gente oferece ao Senhor sacrifício de louvor. Você vai perder para louvar ao Senhor. Isso é o fruto de lábios que confessam o seu nome, né? Está em Hebreus 13:15, né? Ou seja, implica em perdas conscientes e práticas. É o fruto, não a confissão dos lábios. Isso aqui é lindíssimo em Hebreus 13, né? Sacrifício de louvor, isso é o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. O seu lábio confessa o nome do Senhor, ok. Mas Deus não quer a confissão do seu lábio, Ele quer o fruto, o seu fruto, as suas ações, a sua vida. O fruto dessa confissão é o que Deus quer. Esse é o sacrifício de louvor. Práticas. São perdas conscientes. Eu não vou viver do jeito que eu... Sabe aquele... Eu falei disso no domingo lá na igreja, né? Sabe aquele meu sonho de criança, né? De ter uma casinha branca com varanda, um quintal e uma janela só para ver o sol nascer? Aquilo aqui acabou. Está entregue ao Senhor. Faz a tua vontade. Segundo Samuel 24:24. Porém, o rei disse a Araúna: Não, mas por preço justo tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Sacrifício, holocausto, tem custo. É perda. Se você vai ser o sacrifício vivo, santo e agradável, você vai perder. E aí,
você vai entender. Ah, eu volto. Aí é a ligação com a pregação de domingo. A boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém, queridos? Então, esse é o primeiro princípio, o princípio da primazia de Deus. Segundo princípio, só um detalhe: nós cantamos o hino de número 5 hoje, eu falei, né? Isso é consagração. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo ao altar. Ó, desce fogo santo do céu, vem tu selar, espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor. Nós cantamos 3 hinos hoje. O hino de número 5 da harpa cristã reflete este princípio, o princípio da primazia de Deus. O princípio da vida em santidade, nós cantamos o hino 75, tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar, viver em santidade, é o segundo princípio. A Bíblia ordena ao discípulo de Cristo seguir a santificação, né? Hebreus 12, 14, né? Seguir a paz e a santificação, então siga os dois, mas ele faz, né? Ele frisa que sem a qual, ele não diz sem as quais, sem a qual é a qual? A santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então Jesus falou que para entrar no reino dos céus é preciso fazer a vontade do Pai. A palavra do Senhor diz, escritor aos Hebreus, que sem santificação ninguém verá o Senhor, você também não vai entrar no reino do céu. E esse é o segundo princípio. Santificação, no texto grego, é agiasmos, que é o processo de avançar em santidade. A transformação progressiva do cristão pelo Senhor à sua semelhança de natureza. Nós falamos disso recentemente também. Acho que eu falei disso no estudo de Dia do Senhor, não me lembro bem, mas falei desse processo, essa transformação progressiva do cristão. E falei hoje, você hoje tem que ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Se está na mesma coisa, você não está sendo santificado, querido. Você estagnou. Essa santificação implica, né, em pureza moral e integridade. Ela implica e requer, né, pureza moral e integridade, não aparência religiosa. Não é só estar na igreja bonitinho, não. É viver pura, moralmente, e viver em integridade. Vamos lá em Mateus 23, 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então é isso, querido. Santificação não é parecer ser crente. Não é, como diz a canção, domingo na igreja é o protótipo da santidade. Os fariseus eram assim, longos filactérios, longas orações, né, e tal. Por dentro, sepulcros cheios de ossos e imundícias. Infelizmente, há muitos que se dizem cristãos, né? Dizem porque não são. Biblicamente, não, até acham que são, enganando-se a si mesmos eles estão. Porque diante de Deus eles não são cristãos, né? Por fora a aparência, oram, né? Oh Deus, oh Senhor, né? E tal, e coloca uma língua estranha e chora, né? Oh! Mas não vivem em santidade, é podridão. E o apóstolo Paulo não só exorta a pureza, como frisa que esta é a vontade de Deus para os seus servos. Vamos lá, por favor, 1 Timóteo 5, 22, só a parte B, e 1 aos Tessalonicenses 4, 3, a parte A. Conserva-te a ti mesmo puro. Conser 1 Timóteo 5, 22b, isso. Conserva-te a ti mesmo puro, estava lendo a parte A. Conserva-te a ti mesmo puro. Para você, querido, também serve isso. Conserva-te a ti mesmo, porque essa é a vontade de Deus. 1 aos Tessalonicenses 4, 3a. Porque essa é a vontade de Deus.
A vossa santificação, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Na verdade, a gente podia até usar aqui o resto, né? Mas aí eu estaria limitando muito aqui, né? Aqui ele fala de questão sexual, né? Que vos abstenhais da fornicação, que cada um saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Pureza sexual no casamento. Mas não é só no casamento, é em toda a vida. A vontade de Deus é a vossa santificação. E sem ela ninguém verá o Senhor. Então o discípulo vive no mundo, mas não se conforma com o mundo, né? Romanos 12:2. Não sejais conformados com este mundo. Em cima desse texto eu preguei no domingo. Mas eu quero ler então João 17:15 a 17. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Veja que Jesus fala no verso 16 que nós não somos do mundo. Ora, se nós não somos do mundo, ele podia nos tirar do mundo. A gente não é daqui. Não, não. Não, não. Eles vão continuar vivendo no mundo. Eles não são do mundo, mas vão continuar vivendo no mundo. E, Senhor, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A gente cita só o verso 17, né? Não, tem o contexto aí, a perícope toda aí. Você vai continuar vivendo no mundo, querido. O mundo está podre. O mundo está podre. Mas você tem que viver santo. Né? O verdadeiro discípulo vive no mundo, não se conforma com o mundo, mas busca um coração puro. Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Vamos em 1 de João 3:3. Qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então você se purifica a si mesmo. Você se purifica. Na Senhor, né? Como cantam as pessoas, que o Senhor te abençoe, te dê santidade. Se Deus não tem santidade, é porque Deus não me deu. Não, você se purifica a si mesmo. Né? Pois a partir do coração, a pureza extravasa para pensamentos, desejos, palavras e escolhas. Provérbios 4:23, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, purifica o seu coração, porque aí isso vai extravasar para os pensamentos, né? Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, puro, justo, né? Amável, tudo que se tem alguma boa fama nisso, pensai. Então, pense no que é verdadeiro, honesto, puro, justo, santo, né? Então, extravasa do coração, dos desejos. 1 de Pedro 2:11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Que vos abstenhais das concupiscências carnais. Concupiscências não são as paixões naturais? Então, o apóstolo Pedro está dizendo que a gente se abstenha, que a gente combata contra a nossa natureza. Contra a nossa natureza carnal, promíscua, mentirosa, ladra. Isso está em todos nós, queridos. E a gente tem que combater, combatais, vos abstenhais das concupiscências carnais. Começa a pureza no coração e ela vai para as outras áreas da vida, vai para os desejos da carne. Palavras, né? Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Escolhas, nós já lemos, né? Não confie no teu, confia no Senhor, não te estribes no teu próprio entendimento. Começa no coração. O discípulo de Cristo, ele quer viver em santidade, ele purifica o coração e daí parte para as demais áreas da vida. Então, o discípulo de Cristo deve ter uma vida transparente, com integridade e verdade. Vamos ler os três textos, Efésios, vamos começar por Efésios. Os textos de João são fáceis, é um na página, o outro na outra. Efésios 4:15 e 25. Antes, seguindo a verdade em amor, pensamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Transparente. Vida transparente. O que você é na igreja, você é em casa, você é no trabalho, você é na escola, na faculdade, na conchinchina da onça. Vida transparente. Falar é a mentira, deixar é a mentira e falar é a verdade com o seu próximo. Seguindo a verdade em amor. Segunda de João 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Teus filhos andam na verdade. Terceira de João 3-5, por favor. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Anda na verdade. O verdadeiro discípulo de Cristo anda na verdade. E os outros ouvem que ele anda na verdade. Os outros dão testemunho. Ele anda na verdade. Eu volto lá, né? O que diriam de você os que estão mais próximos? Que você anda na verdade ou que você é um fariseu? Este princípio protege não só a reputação, mas a consciência diante de Deus, que é o mais importante. Jesus falou: não tem aquele que pode matar o corpo, não. Tem aquele que mata o corpo e depois tem poder de lançar a alma no inferno, que é o próprio Deus. Então, querido, é muito importante ter o nome limpo diante dos homens. Proteja a sua reputação, né? Seja a pessoa transparente, de verdade, que anda na verdade, para proteger sua reputação, mas para proteger sua consciência diante de Deus. Porque é isso que garante a eternidade. 1 de Pedro 3:15-16. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Então, veja, tendo uma boa consciência. Tendo uma boa consciência. Sua consciência está limpa diante de Deus. Santifique ao Senhor no teu coração. Você tem uma boa consciência diante de Deus. Amém? O terceiro alicerce, terceira base, o terceiro princípio bíblico, amar o próximo. Nós cantamos o hino 175, irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos. É o terceiro alicerce. Amar o próximo como a si mesmo foi posto pelo próprio Cristo como um dos princípios centrais e evidência visível do discipulado. Jesus falou isso, né? O primeiro grande mandamento: amarás o teu Deus todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o próximo, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele fala o segundo semelhante a este. Ele coloca os dois, né, como os princípios centrais. E mais à frente, Jesus mostra que o amor ao próximo é a evidência visível do discipulado. João 13:35, muito conhecido esse texto, mas vamos ler. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, os outros vão ver que vocês são meus discípulos, vocês os amardes uns aos outros. É a evidência visível do discipulado. E o padrão que Cristo estabeleceu é amar como ele nos amou. Né? É o verso anterior, por favor, João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também vós uns aos outros vos ameis. Como eu vos amei a vós. Ou seja, não apenas com palavras. Ah, eu te amo. Né? Mas com ações e verdade. Meu pai falava muito disso, né? É igual o menino que
o ano inteiro desobedece a mãe, responde, maltrata, mas aí no Dia das Mães ele está lá cantando, né, que ama a mãe, né? Ó, linda mãezinha, que tantas vezes eu fiz chorar. Aqui vim para dizer-te que sempre, sempre hei de te amar. É mesmo. Você quer amar? Para de fazer ela chorar. E é isso. Não é só dizer que ama o irmão e dar coice, né? Vou voltar a dar coice, mas tem outras coisas que nós vamos falar, né? É, vamos em Romanos 12, 9. 1 de João 3,18, ele fala, amados, não ameis de palavras. Romanos 12, 9, por favor. O amor seja não fingido, aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem. O amor seja não fingido. Não é só fingir que ama, não é só dizer que ama, é fazer. Na 1 de João 3,18, eu achei aqui, meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas em obra e em verdade. É fazendo que você demonstra o amor. Então, aqui vai bater. O amor cristão confronta o ego. É. Por isso que eu falei que outras coisas que a gente pode ter como alicerce, na verdade, elas estão vinculadas, estão atreladas. Né? A humilhação, ela está vinculada ao amor ao próximo. Porque o amor cristão confronta o ego, pois envolve perdão. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Querido, quando eu estava passando esse estudo hoje de manhã, essa frase, né, que eu escrevi já tem algum tempo, né? Você sabe que eu não escrevo o estudo na semana anterior, ele já está pronto meses antes. Essa frase me chamou a atenção, né? Porque ele diz: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Você vai dizer, mas ele está dizendo da mesma maneira. Uma vez que Deus me perdoou, perdoe. É mais ou menos o texto de Marcos 11:25, né, do final da oração dominical, oração do Pai Nosso. Mas, queridos, me chamou a atenção, falando em português, sem entrar nas questões de grego e tal, como é que Cristo te perdoou? A Bíblia diz, o próprio Deus falando dos seus pecados, não me lembrarei mais. Lançarei os vossos pecados no fundo do mar. Parêntese, não existe mar do esquecimento. Isso não é bíblico. Fecha parêntese. Quando Deus nos perdoa, Deus esquece. E Deus passa a se relacionar conosco como se nada tivesse acontecido. É difícil, querido, amar o próximo e perdoar como Deus nos perdoa. É claro que existe, né, tem um outro verso bíblico que diz: se teu irmão pecar contra ti, vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. E aí, nesse caso, querido, você tem que conviver como se nada tivesse acontecido. Porque é assim que Deus nos perdoa. Deus não fica com o pé atrás. Ah, mas ele vai pecar de novo. Deus já sabe que nós vamos pecar de novo. Mas ele nos perdoa e esquece. E se manifesta em nós e a nós como se nada tivesse acontecido. É assim que nós somos chamados a perdoar aqueles que nos ofendem e que, né, nos vêm pedir perdão, como se nada tivesse acontecido. Então, o amor cristão confronta o ego, pois envolve perdão, envolve serviço, servir ao outro. Gálatas 5:13, parte B apenas. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos
uns aos outros pelo amor. Servir-vos uns aos outros pelo amor. É serviço ao outro por amor. Por meio do amor, você vai servir o outro. Generosidade, é como eu falei, né? Existem outras questões e aqui é uma delas. O amor ao próximo não é só a forma que você trata, que você fala com o próximo. Generosidade, né? Os dois textos têm a mesma conotação. Se você viu o seu irmão necessitado, aí você diz, vai em paz, quem escreve é Tiago. Ide, aquentai-vos, vai, ide em paz e aquentai-vos. E por que você não dá um casaco? Né? Então, ser generoso, amar o próximo, se importar com a necessidade, com a carência do outro. Humildade. Filipenses 2, 3 e 4. Vamos lá. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É humildade, não atentar porque eu estou me importando com você. Você está em primeiro lugar. Né? Mas se eu fizer isso, eu vou te prejudicar, então eu não vou fazer isso. Né? E muitas outras coisas, queridos. Muitas outras coisas. E até para os inimigos. Até para os inimigos. Quero ler os dois textos. Vamos lá em Lucas 6, 27, 28 e 35, em Romanos 12, 14. Mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. 35. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada e esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Amai os vossos inimigos e fazei bem aos vossos inimigos. Fazei bem aos vossos inimigos. Porque Deus é benigno com os ingratos e conosco. Deus é benigno conosco. E nós somos ingratos. Tenho falado isso para minha esposa aqui em casa, né? A gente precisa aprender muito a ser grato a Deus. Quando a gente canta, ó meu Senhor, dá-me mais gratidão, querido, a gente tem que pedir muito. A gente tem que pedir muito, porque nós somos ingratos. Mas o Senhor é benigno para conosco assim mesmo. Romanos 12, 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Não é para xingar, não é para falar mal, é para abençoar. E aí pode entrar na conversa do que é abençoar, né, que a gente já falou de saudade, desejar boas coisas, não com poder místico. É orar por ele até para o bem dele. É para o inimigo. Isso é para o inimigo, que dirá para o próximo, para o irmão em Cristo. Ser discípulo exige, não pede, não sugere, exige levar as cargas uns dos outros. Exige estar disposto a lavar os pés do próximo e viver em uniformidade, pensar igual. Né? Segundo aos Coríntios 13, 11, né? E quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Isso é amar ao próximo. Esse é o pilar da vida cristã na rocha. Como já dito, há muitos outros subprincípios, né, como mordomia, né, que as pessoas falam, é a base da vida cristã, mordomia. Querida, a mordomia se encaixa lá na primazia ao Senhor. Né? Congregação se encaixa no amor ao próximo e na primazia ao Senhor. Perseverança, e aí está a perseverança na fé, na santificação. Então, outros subprincípios que possam aparecer, inclusive o comentarista da revista aponta alguns, são outras questões, ou são associadas a isso aqui, são alocados sobre estes três principais, e em geral envolve mais de um deles. Então, usou essas três coisas: primazia ao Senhor, Deus no centro, santificação,
e amor ao próximo são os três pilares, os três princípios bíblicos para a vida cristã. Ok? Então, para terminar, ainda tem a conclusão, mas como é que a gente busca esses princípios bíblicos? Também falei isso no domingo, não vou me demorar muito aqui, apesar de que acho que vou, mas vamos lá. Como é que a gente busca, né? A Bíblia diz que o coração do homem é mau, por sua natureza pecaminosa, né? Nosso coração é mau, né? A palavra do Senhor diz em Gênesis 6,5, porque seu coração é mau desde a sua meninice. Mateus 15,19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O coração é mau, por nossa natureza. E por conta desta natureza pecaminosa, nem sempre o cristão consegue fazer o bem que deseja, né? Esse texto nós não vamos ler o apóstolo Paulo dizendo, né? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, né? E isso acontece na nossa vida, queridos. Mas como eu disse, nós nunca chegaremos ao padrão de Cristo, ser igual ao nosso, mas não vamos chegar. A gente vai seguir, vamos tentando, né? A gente sabe que vai errar, vai pecar, vai cair, né? Mas não pode se esconder nisso. Mas a carne é fraca. Né? Não é isso. Por conta da nossa natureza, nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer. Então, tem o então, né? Não é, olha só, acabou, né? Então, se você sabe que você nem sempre vai conseguir fazer o bem que você deseja, trabalhe em cima disso, né? Para viver diária e continuamente como verdadeiro discípulo de Cristo, sabendo e seguindo seus princípios, ele, o cristão, deve, primeiro, estudar a palavra e meditar nela. Querido, não é só ler, não é ler mecanicamente. Né? A Bíblia é a revelação de Deus, o alimento para o crescimento espiritual e a enunciação dos princípios divinos. João 5,39, é Jesus falando, examinais as escrituras, porque pensais ter nela a salvação e são elas que de mim testificam. Então, as escrituras testificam do Senhor, revelam do Senhor. É o alimento espiritual é o alimento para o crescimento espiritual. 1 de Pedro 2,2, o apóstolo Pedro diz, buscai, né, o leite. Né? Vamos lá, 1 de Pedro 2,2, fugiu da mente agora. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. A Bíblia é o nosso alimento espiritual, é a enunciação dos princípios divinos. A Bíblia é a palavra de Deus, são os princípios, os preceitos divinos. Levítico 18:5. Guardando os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Observando os princípios do Senhor, a gente vive. Então, ler e estudar a Bíblia é imprescindível ao sucesso da vida cristã, porque ela, né, a leitura da Bíblia, a Bíblia, no caso, dirige a caminhada. Josué 1,8 está na nossa listinha de músicas, né, de versos decorados por músicas, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Pois então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. E aí no final ele diz, e serás bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido, querido? No seu caminho, e não estou falando de dinheiro, não. Na sua caminhada cristã, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Salmo 119, 105, a gente sabe de cor também. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Então, coma, viva a Bíblia. Ou seja, ler e meditar na Bíblia não deve ser só para informação, mas para a transformação. Queridos, e como é triste. Todo ano já tem, desde 2009, que todo ano eu solto o roteiro bíblico de leitura, você sabe disso, na nossa igreja a gente até premia quem lê e tal. E tem muita gente, queridos, ao longo desses tantos anos, muita gente leu a Bíblia, mas só para informação. E olhe lá, muitas vezes ele leu e quando o que ele acabou de ler nem sabe. Foi só uma leitura mecânica. Não trouxe transformação à vida. Ele não se aplicou àquilo. Deixa eu ver aqui como é que eu preciso mudar. Né? Então, a leitura bíblica não visa acumular dados, saber citar genealogias, responder pegadinha bíblica. Não é para isso que você está lendo a Bíblia, não. É para mudar e moldar a mente e o coração aos princípios divinos. Tem muito crente que sabe detalhes em nome da mãe do fulaninho. Né? Tem muita gente que nem para esnobar para cima de mim. Você sabe o nome? Quem foi a mulher de não sei o quê? Quem foi a mãe de não sei quem? Não, não sei. Ah, você é pastor e não sabe? E o que a Bíblia mudou na sua vida? O que a Bíblia mudou na sua vida, na sua maneira de viver, no seu trato com Deus, no seu trato com o seu irmão, no seu trato com o seu cônjuge, com o seu filho, com sua mãe, com o seu colega de trabalho, com o seu chefe? O que mudou? Porque saber detalhe bíblico é só acumular informação. E a Bíblia tem que mudar a nossa vida. Assim, o discípulo pesa decisões pela Escritura. Atos 17:11. Estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, né, os de Bereia, porque lendo iam conferir nas Escrituras se era assim. E é isso, vá conferir, vá ver o que a Bíblia diz da sua decisão, dos seus atos, do que você está fazendo, o que a Bíblia diz disso. O discípulo rejeita os conselhos contrários ao evangelho, Gálatas 1:8, ainda que um anjo pregue outro evangelho, seja anátema. Isso é contrário ao evangelho, eu não faço isso, eu não vivo isso. E obedece mesmo com custo. Saindo perdendo. Eu vou obedecer a Bíblia. Lucas 9:23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo e siga. Vai perder muito. É isso que é ser discípulo. Jesus disse claramente que para ser seu discípulo é preciso permanecer em sua palavra. João 8:31. É basicamente isso que eu falei, mas eu quero ler. João 8. Desculpa. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Tem que permanecer na palavra do Senhor, para ser discípulo. O discípulo é nova criatura, nós falamos semana passada. Mas o discípulo precisa permanecer na palavra. Ele precisa continuar sendo nova criatura. Mas como permanecer sem a conhecer? Como é que você vai permanecer na palavra se você não conhece? Segunda ação, né, é a transformação pelo Espírito Santo. O crescimento espiritual não é só esforço humano. Não depende só de nós. A gente tenta, a gente vai, né? E eu quero que você tenha maturidade para entender isso, filho. Não estou aqui fazendo apologia ao pecado, nem dando desculpa para pecado. Mas é fato que se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Nós pecamos. O nosso crescimento espiritual depende, claro, nós vamos botar o esforço, nós vamos fazer o esforço, mas também o Espírito Santo age em nós e por nós. Né? O cristão busca conhecer os princípios divinos da palavra de Deus, mas precisa do Espírito Santo para ser transformado e por isso clama a Ele em oração. Jeremias 15:16. Segundo aos Coríntios 3:18, mas nós somos transformados de glória em glória, né, como pelo Espírito do Senhor. Então vamos em Tito 3:5 e Salmo 143:10. Jeremias 15:16.
Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então a gente busca conhecer os princípios, é o número um lá, né? É ler a palavra e meditar a palavra. Mas a gente precisa do Espírito Santo. Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação no Espírito Santo. Por nossas obras, nós não conseguimos, mas é a lavagem da renovação do Espírito Santo. Então a gente precisa clamar ao Espírito Santo. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom. Guie-me por terra plana. Ensina-me a fazer a tua vontade, Senhor. Senhor, me ajuda. Que o teu Espírito me guie. Eu conheço a tua palavra, Senhor, mas eu preciso que o teu Espírito me ajude, né? O apóstolo Paulo exorta os cristãos a viverem e andarem no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos em Espírito. É isso para você também, querido. Você vive no Espírito, ande no Espírito, haja, né? Seja transformado. Andar alude a uma rotina diária. Situação após situação, escolha após escolha, viver conforme os princípios aprendidos. Eu conversava com a minha esposa semana passada, uma frase que eu falo muito, né, é que o pecado na vida do cristão é um acidente. Querido, raríssimas vezes você tem condição de pecar por acidente. Isso era lá no tempo do Antigo Testamento, que as pessoas cometiam sacrilégio, né, ou se metiam com as coisas sagradas do templo ou do tabernáculo sem saber que aquilo era sagrado. Querido, você hoje sabe o que é pecado. Você sabe que determinada ação é pecado. Você sabe, eu sei. E a gente, não, assim, raríssimas vezes você vai. Ih, quando eu vi, eu menti. Né? Você é acuado, você sabe que você vai mentir, você mente. Né? Você é tentado, você sabe que aquilo é pecado, que você vai ver o que não presta, que você vai falar o que não deve e você fala. Né? E aí é que está o negócio. É nesse momento que você, sabendo que eu estou acuado, eu posso falar a verdade e me dar mal, ou vou mentir, vou me dar bem. É aí que você tem que escolher, né? Escolha após escolha. Eu vou falar a verdade e vou sair perdendo. Eu vou viver conforme os princípios aprendidos. Colossenses 2,6, por favor. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andai nele, de novo, diariamente, escolha após escolha, eu vou viver conforme os princípios bíblicos, para mortificar a natureza carnal. É assim que a gente mata a natureza carnal, querido. Como eu falei, o Espírito Santo, ele não vai fazer isso, ele não vai lá e matou a sua natureza, não. Cabe a você. Busque a santificação. Peça ao Senhor. Espírito Santo, me ajuda. Mas a responsabilidade é sua. Você escolhe. Vou desligar o celular, vou sair da frente da televisão, vou me apartar, vou afastar daqui para não brigar e falar besteira. Você que escolhe mortificar a sua natureza carnal. Amém? Podemos encerrar? A coerência no modo de viver caracteriza o verdadeiro discípulo de Cristo. Coerência por quê? Porque ele vai viver conforme o que ele disse que quer viver. Ele disse que ele quer seguir a Cristo, que ele quer andar com Cristo, que é o seu mestre, para nessa convivência
se tornar igual a Cristo. De novo, é claro que nós não vamos conseguir ser iguais a Cristo, mas nós vamos, você decidiu, eu decidi, eu vou andar com Cristo para me parecer cada vez mais com Ele. Então eu vou viver coerente a isso que eu falei que eu vou fazer. A coerência que caracteriza o verdadeiro discípulo. Só dizer não caracteriza nada. E tal coerência significa incorporar à rotina e às práticas diárias. E, de novo, as práticas diárias. A rotina, as pequenas coisas do dia a dia. Os princípios bíblicos de primazia ao Senhor, vida em santidade e amor ao próximo. Incorpore isso no seu dia a dia. E tal incorporação, né, se dá inicialmente pelo estudo e pela meditação da palavra de Deus e pelo andar em espírito. Se vivemos em espírito, andemos em espírito, que proporciona a transformação operada por ele. É assim que a fé deixa de ser informação e se torna prática. É o que eu tenho falado muito, né? O Senhor tem falado muito na nossa igreja, nos chamando a isso. Conhecimento bíblico, estudo bíblico, a gente tem demais. Temas profundos, esmiuçados de forma magistral quase, né? E hoje, todos os que estão no Oicos hoje estão desde a fundação, certo? Quer dizer, tem 2 membros que não. Todos estão desde a fundação, então acompanharam todos esses estudos. Informação nós já temos. O que falta, que pode estar faltando, colocar em prática. Então, é assim, né? É com isso que a fé deixa de ser informação e se torna prática. Decisões ganham direção. Relacionamentos são vividos conforme o caráter de Cristo. É assim, querido. É sendo transformado. Amém? Alguma dúvida, pergunta ou comentário?